Olá, queridos alunos! Então, agora nós vamos corrigir aquela última folhinha que eu deixei com vocês para a gente indicar a função sintática do pronome relativo. Lembrando que ela já está com gabarito, tudo que eu coloquei de pretinho ali é que realmente é a função sintática, mas vamos às explicações. Então, aqui vocês têm em vermelhinho todos os pronomes já relativos destacados. Agora vocês precisam ver o quê? É o termo antecedente e encaixá-lo dentro dessa nova oração, que é a subordinada adjetiva. Então, aqui o termo a se encaixar é a dor. Lembrando que a gente tem a preposição. Então, tanto, o sujeito está oculto ele, reclamava de que da dor, objeto indireto. No número 2, o que está retomando casa, você indicou o que, a casa, objeto direto. Na terceira, o artista é o termo que está sendo retomado, eu, sujeito oculto, sou o que, artista, só que aqui a gente tem um verbo de ligação. Então, o que está depois de um verbo de ligação, predicativo do sujeito. Na quarta, autores é o que está sendo retomado, aí é encaixar aqui. Os autores formam um grupo dos românticos, sujeito simples. Na quinta, a gente tem a preposiçãozinha que há. Então, lembrando que ela está sendo aqui, ó, obedecendo essa regência verbal aqui. Então, o livro, tu é o sujeito oculto, te referistes ao livro. Aqui nós temos um objeto indireto, porque referistes é verbo. Na sexta, o que está retomando o material. Então, colocando o material aqui, o material está sobre a mesa, sujeito simples. Na sétima, você se refere, o que está se referindo ao livro. Então, ao livro, juntando essa preposição com esse artigo, nós temos o objeto indireto. Na oitava, o que está retomando pessoas. Então, pessoas sofrem pelos outros. Sujeito simples. Vamos puxar um pouquinho mais aqui para cima. Na nona, o que ali está retomando? Garoto. Então, você estava procurando quem? O garoto, objeto direto. Na décima, o de que está retomando força. Então, ele ou ela, no caso o motor, era capaz de que dá força. Complemento nominal, porque antes do termo preposicionado, a gente tem aqui, ó, capaz, que é nome. Na décima primeira, o que está retomando aquele. Então, você, que é o sujeito, né? Está aqui oculto, você parece aquele. Depois de um verbo de ligação, nós temos predicativo do sujeito. Na décima segunda, este não é o lugar. Olha aqui a dica, ó. Todas as vezes que a gente está falando sobre lugar, a gente tem aqui a preposição, ó. Eles se referem a quê? Ao lugar, tá? Ó. Então, ao lugar aqui é o objeto indireto. Na décima terceira, o que está retomando frases, você errou o que, as frases, objeto direto. Na décima quarta, o que está retomando o livro estava em liquidação, sujeito simples. A loja, olha aqui o nome de um lugar em que comprei o vestido na loja, adjunto adverbial de lugar. Na 16ª, o que está retomando o ingresso, eu, sujeito oculto, ou ele, havia comprado o que, os ingressos, objeto direto. Na 17ª frase, o que está retomando pinturas. Sujeito aqui do verbo faço é oculto eu. Eu faço o que? Pinturas, objeto direto. Aqui na 18ª, o que está retomando roupa. Então, vamos para trabalhar aqui na subordinada. Algumas vezes ela está intercaladinha, tá vendo? Outras ela está por último. Você comprou a roupa. Predicativo do sujeito, não. Aqui é o objeto direto também. Vamos consertar aqui, ó, esse gabaritinho, que é objeto direto. Consertadinho ali o gabarito. Vamos para a próxima. O que está retomando? Homem rico. Então, ele, sujeito, era
homem rico. Aí sim a gente tem sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Na 20ª, o que está retomando boa aluna. Na verdade, esse o que aqui é que tinha que estar de vermelhinho, porque ele é que é o pronome relativo, né? Então vamos corrigir aqui. Isso mostra que nem sempre tudo aquilo que a gente pega na internet está correto, tá? Então aqui o que está retomando boa aluna. Então, sujeito eu, era, verbo de ligação, boa aluna, predicativo do sujeito. O bandido por quem fomos atacados fugiu. Sempre quando a gente tiver essa preposição por quem, pelo qual, pela qual, a gente tem agente da passiva. Me perdi aqui. Vamos lá. Depois a gente tem onde, também tem macete, adjunto adverbial de lugar. E na 23ª, o avião em que nós viajávamos. Nós viajávamos no avião. Também adjunto adverbial de lugar. Aí depois, na 24ª, o que ali está retomando? Pessoa leal e amiga. E a oração subordinada que a gente ia trabalhar era você se tornou pessoa leal e amigo. Então, o verbo ali se tornou, ele está fazendo às vezes de um verbo de ligação, porque ele está caracterizando a pessoa, você, predicativo do sujeito. Depois, na 25ª, o que está retomando máquina fotográfica. Nós compramos a máquina fotográfica, objeto direto. Lembrando que aqui, ó, a oração subordinada termina em compramos. O é japonesa já faz parte da oração principal. Aqui outro onde, adjunto adverbial de lugar. Eu vi o rapaz. Aqui o que está retomando rapaz. Então, o rapaz era seu amigo. Sujeito simples. Aqui o que está retomando ao filme. Então, vocês perderam só que aqui, gente, o ao não acompanha o que. Então, ele é só aqui dessa regência desse primeiro verbo. Quem assiste, assiste a alguma coisa, mas vocês perderam o que? O filme, objeto direto. Por isso que é importante a gente considerar a preposiçãozinha só quando ela está junto do pronome, aqui no caso da 31ª. Depois nós temos o que retomando do documento. Então, o assessor encontrou o documento. Novamente, essa preposição, ela rege só aquele primeiro verbo ali. Então, objeto direto. Na 30ª, a gente tem o que retomando peça. A peça era rara no Brasil. Também sujeito simples. Depois, na 31ª, nós temos de que necessitamos. O que aqui retomando ingredientes, mas ele agora tem uma preposiçãozinha aqui, ó. Então, necessitamos de que dos, junta com o, ingredientes. Então, objeto indireto, porque necessitamos é verbo. Na 32ª, a gente tem macete. Todas as vezes que a gente tem o pronome cujos, a gente está com adjunto adnominal de função sintática. E aqui, esta é a casa em que nasci. Aqui também você poderia ter colocado onde. Tá errado colocar em que, professora? Não. Em que serve tanto para lugar quanto para assunto. Agora, onde serve apenas para lugar, tá? Então, em que ele é adjunto adverbial de lugar. Na 34ª, o a que está se referindo a filme. Então, aqui, ó, fizeram referência aqui é um nome, ao filme. Foi premiado, vem da oração principal. Complemento nominal, tá? Porque aí eu paro aqui a minha oração subordinada, tá? Então, eles ou elas fizeram referência ao filme, complemento nominal. Aqui na 35ª, o que está retomando doença. Então, a gente coloca aqui, ó, a doença o consumia. Sujeito simples. Na 36ª, então, aqui o que está retomando remédio. Eu, sujeito oculto, tenho necessidade de que do remédio. Complemento nominal, porque necessidade é um nome. Na 37ª, o que está retomando artista. Então, gostaria de ser artista. O ser aqui, verbo de ligação, tá? Por isso, depois de um verbo de ligação, a gente tem predicativo do sujeito. Na 38ª, a cidade em que moro é o mesmo caso da 33ª,
Poderia ter colocado o pronome relativo onde? Adjunto adverbial de lugar, porque se você for transcrever, moro na cidade, é o local. E por último, mas não menos importante, a 39ª, que está retomando o quê? Está retomando aluno. E se você for colocar esse aluno na oração subordinada, o aluno saiu, sujeito simples. Bem, meus amores, para vocês terminarem agora, eu vou pedir que vocês façam as páginas finais do módulo 8 do livro novo, que são as páginas 18 a 20, tá bem? E na próxima aula a gente retoma daqui. Um beijão!